Mas aí a gente coloca os verdadeiros luciferianos não têm estátuas de 8, de 10 metros. Nós temos sigilos. É que do jeito que você falou, me corrija se eu interpretei errado, mas do jeito que você falou, me parece que esses alienígenas conhecem Conhecem? Deus. Então Deus se apresentou pra eles. Sim. E por que você acha que ele não se apresenta pra gente? Deus não se apresenta pra gente? Deus não se apresenta pra humanidade. Tanto pelo que você me falou, olha só a diferença. Você me falou que tem raças, então tem raça que ele tá do lado de Deus, tem raça que tá do lado de Lúcifer. Na Terra não é assim. A gente tem gente que tá do lado de Deus, gente que acredita em outros deuses, gente que acredita em Lúcifer, por exemplo. Nós somos divididos, nós não acreditamos numa única divindade, até porque se uma se apresentasse, todos nós acreditaríamos nela. Entendeu? A gente tá falando de uma raça altamente tecnológica e inteligente. Sim, mas E em que tese... tem o poder de absorver o que é uma divindade primordial ou não. Vamos falar da raça humana. É que Deus não é uma variável provável cientificamente. Por mais que a gente evolua com toda a ciência do mundo, mesmo assim a gente não chega a Deus. Você acha? Eu entendo assim. A não ser, então, o Deus é diferente do Deus que a gente conhece, a gente chegar nele, né? Eu imagino, você acha que todas essas raças, eles chegaram a Deus com a tecnologia, e não Deus se apresentou a eles? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma raça interplanetária, a gente está falando de uma inteligência tecnológica e evolutiva. Onde esses seres primordiais, que são seres não nascidos, divindades, eles transicionam com uma liberdade. Vamos dizer aqui, se Deus se apresentar hoje nesse estúdio aqui pra você, você vai acreditar ou você vai duvidar? Então, eu sempre tento buscar uma questão lógica, eu brinco isso, fala, eu acredito em Jesus. Sim, mas dentro da tua... Sim. Dentro da tua eu vou achar que eu capacidade enlouqueci. mental. Eu vou achar que eu enlouqueci. Então pronto. Provavelmente Por eu vou isso- achar que eu enlouqueci. Por Vou isso achar que ele fiquei não se apresenta esquizofrênico. à humanidade. Mas muitos vão acreditar. E os que acreditaram sucumbiram. Quais foram os discípulos dele? 12. Os 12, se você ler, sucumbiram todos eles. Mas o que você quer dizer com sucumbir? Porque todos continuaram com a palavra e acreditaram até o fim. Inclusive, Pedro foi crucificado de ponta cabeça por não se achar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Mas quais foram os frutos que esses discípulos, andando com Jesus, caminhando com Jesus, fizeram? Os A frutos... não ser Paulo, que fez mais algumas coisas. O lenço dele ia pra Tarso, curava. Não vejo Tiago fazendo grandes coisas. Não vejo João fazendo grandes coisas. Não vejo Mateus fazendo grandes milagres. Mateus escreveu... Não, tudo bem. Não, Fizeram, eu tô falando, né? eu tô falando dessa propagação. Por quê? Porque eles deixaram a palavra de Deus, né? Eles registraram e deixaram a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, hoje em dia, ela não é a base de tudo, né? Você acha que a palavra de Deus não é a base da religião, assim, do cristianismo? Hoje em dia, não. Que a palavra é o mais... Na verdade, a palavra é tudo, né? Sim. Pra nós, não vale de nada. Sim, não, tudo bem. Entendo isso. Entende? Pra nós, ela só mostra esse aprisionamento que vai passando, a crueldade dele, do Antigo Testamento, né? Que você torce a um mar de sangue, de pedofilia, de escravos, enfim. Isso a gente fala em vários debates, acho que hoje... Mas a gente pode falar sobre isso. Então você espreme esse Antigo Testamento e sai sangue coagulado. Quando ele vem pro Novo Testamento, ele já vem com uma base de um Jesus remido, lavado, de cura, de amor. Então é como se ele estivesse limpando essa barra dele do que ele fez lá no passado. Mas ele continua sendo esse Deus que morreu, que voltou, que teve que morrer de novo para as pessoas acreditarem nele e adorar ele de novo. Então esse egocentrismo dele, essa vaidade de adoração é muito grande. É como se chegasse uma pessoa hoje e falasse assim: me adore porque eu sou esse Deus e somente você vai ter que me adorar. É muita prepotência. Porque quando a gente olha fora desse Deus de Javé que se acha único e absoluto, a gente não vê nada na dimensão que fala, não, se curva pra mim, me ame, me adora. Lúcifer, quando a gente cultua Lúcifer, a gente cultua a filosofia luciferiana. Nós temos as nossas práticas luciferianas. Nós desenvolvemos a nossa arte de magia. Fizeram uma igreja luciferiana, acho que é a maior do Brasil, agora, não fizeram? Há pouco tempo? Eu acho que sim. Mas essa você não conhece, então? Você não... Eu já ouvi falar. Ah, tá. É de um outro sacerdote. Porque tem uma adoração também, né? E não tô falando que eu tô certo nem errado, tô só falando a minha interpretação. Porque a adoração de Deus é que você coloca do jeito que assim, todo mundo precisa, olha, adorar e tal, não sei o quê. Mas é como a adoração de um pai, né? Eu era criança, adorava meu pai e o seguia. E essa adoração que Deus fala é pra mostrar o caminho, né? Assim, ó, é este o caminho, siga o caminho. Mas não é pela adoração por adorar em si, mas olha, siga o meu caminho, como você segue o caminho do seu pai, porque só é o seu pai que quer o melhor pra você. As outras pessoas não necessariamente querem, mas seu pai quer, né? Então eu tenho uma interpretação assim dessa adoração,
Porque eu vejo também o pessoal adorando o Lúcifer, tanto que fizeram estátua gigante pra ele. Então, quer dizer, aí a gente vai tirar um adorador por outro adorador. Mas aí a gente coloca... Os verdadeiros luciferianos não têm estátuas de 8, de 10 metros. Nós temos sigilos. Esse que faz a estátua, então, seria um falso luciferiano. Não vou dizer que é falso, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas eu tô falando que o legítimo luciferiano, nós estamos governados por sigilos e práticas ritualísticas. Então, eu vou contar uma história minha, mas eu vou dar só um parênteses aqui, tá? Eu estava no passado na marcha de Exu, eu tinha vindo fazer um podcast e fui com as minhas filhas. Estava o trio elétrico. Eu tenho uma pombagira chamada Dona Sete Facadas que trabalha comigo maravilhosamente. Eu olhei para aquele trio e ela perguntou para mim: você quer subir? Eu digo, não. Ela perguntou, você quer subir? Eu falei, não. Terceira vez eu digo, não. Ela me pegou, me colocou numa mureta mais alta. Ela falou assim, boa resposta você deu. Exu não é artista. Exu não está em pau. Exu trabalha no chão, nas encruzilhadas e nos caminhos. Então as pessoas, Léo, estão trazendo tanto a parte de Exu como a parte luciferiana como um grande circo, uma grande alegoria. E isso tem manchado, maculado o trono de Lúcifer. E a corte luciferiana está se levantando para trazer uma regularização dessas pessoas que sequer são pactuadas, sequer são adoradores, sequer sabem levar uma ritualística. Eu vejo ritualística para o seu Lúcifer, dizendo que é o seu Lúcifer, de um homem que chegou até nós e não teve a paciência de esperar, porque a nossa agenda, por força, fé e misericórdia, é bem cheia. E ele foi uma pessoa que todo o trabalho que ela fez de uma pactuação para ele foi totalmente errônea. E ao invés daquele menino, daquele homem, ter um caminho produtivo, forte, orientado, ele está sucumbindo. Então ele vai ter que sair do estado dele e até o Rio de Janeiro, porque o que entrou nele foi quiumba, egum, obsessor. Então essas pessoas vão passar por uma varredura do trono de Lúcifer. Exemplo, é como se estivesse usando um nome importante para o seu proveito próprio. E eu vindo agora de Milão, que eu fui pegar a outorga de sacerdotisa luciferiana dentro da minha Ordem da Lua Vermelha no Brasil, para trazer a estrutura educacional, porque a nossa estrutura aqui e no mundo é social, econômica, política, essa estrutura de base dentro da Terra. Não estamos em todos os países, mas em muitos países. E no Brasil, essa estrutura, ela teve uma falha muito grande. E como eu gosto muito da parte educacional, eu acho que é preciso, eu fui pegar a outorga para poder liderar a parte educacional. Sobre Lúcifer. De luciferianismo do Brasil. A educação no Brasil, até sobre Lúcifer, não funciona, então. A gente é bom de ter uma educação ruim no Brasil. Exatamente. Incrível como nem Lúcifer funciona no Brasil aqui. Não teve a gente vai tá tendo reajuste de alguns covens aqui. Entendi. Que iniciaram, mas infelizmente não conseguiram se projetar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.